Eliana, a gente tem problema a gente gravar essa sua apresentação? Não, pode gravar à vontade, não Ah, tem tá. problemas. Obrigada. Bom, hoje eu não vou dar boas-vindas para vocês, não. Quem vai dar boas-vindas é o nosso coordenador, professor André Mencalha, por uma razão bastante especial que vocês vão saber também, né? Então, Mencalha, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Deixa eu só gravar aqui, peraí. Boa tarde a todos, né, sejam bem-vindos. Hoje eu tenho a honra, né, o prazer de apresentar, né, a Eliana Bidelhai. A Eliana Bidelhai foi minha orientadora de quase minha formação toda científica, né, desde a iniciação até o pós-doc. Né, tive o prazer de trabalhar com ela todo esse momento. Né, então, gostaria de apresentar a professora doutora Eliana. Ela foi graduada em Física, né, pela PUC, né, fez Ciências Biológicas na UFRJ, fez pós-doutorado no Instituto Pasteur, em Paris. Tá? Ela foi professora adjunta, né, do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, né, do qual ela se aposentou, se tornou membro titular, né, do CTN Bio. Hoje em dia ela montou, né, depois que ela se aposentou, ela saiu da UFRJ e montou lá no INCA, né, do Instituto Nacional de Câncer, um laboratório especializado, né, que dá suporte, né, uma divisão de laboratórios do Centro de Transplante de Medula Óssea, no qual ela coordena vários outros laboratórios, né, que dão suporte para esse transplante para os pacientes, né, e também coordena linhas de pesquisas, né, direcionadas a vários aspectos, né, de câncer de mama, célula-tronco tumoral, célula mesenquimal, ou seja, citogenética. Então, ela tem um currículo bastante amplo e bastante rico, né, em produção, né? A professora Eliana, ela é agora pesquisadora sênior, né, do INCA, tá? Ela está chefiando agora a unidade de proteômica da mesma instituição. Pesquisadora 1A do CNPq, né, cientista nosso estado, da FAPERJ, tá? E participa de vários projetos internacionais, né, destacando aqui o congresso, né, o congresso, desculpa, o, o consórcio latino-americano, né, de câncer, né, financiado pela NIH, e a rede latino-americana de estudos de leucemia linfocítica crônica, se eu não me engano, tá? Ela é revisora de vários trabalhos, né, várias revistas, né, e tem um grau de publicação de excelência, tá, com vários trabalhos de mudança de paradigma, tá? E eu tive a honra de participar de alguns deles, tá bom? Eliana, é um prazer tê-la conosco aqui. Estou até emocionado, até tá na hora de falar aqui, a gente tá... Foi meio que combinado, a Cristina apresentou o ex-orientador dela, agora estou apresentando minha ex-orientadora, tá? Que nos vai dar aí um prazer, né, com a sua palestra intitulada Câncer de Mama, uma doença complexa. Bom, muito obrigado, Eliana. Bom, obrigado, André e Cristina, pela apresentação. Posso dizer que também foi um prazer muito grande ter o André como meu aluno, ver ele crescer na ciência, foi muito bom. Então, vou falar para vocês um pouquinho da minha experiência com câncer de mama, né? E mostrar para vocês que ela certamente é uma doença complexa. Tá? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Sim, Eliana, sim. Sim, tudo bem. Então, bom, o câncer de mama, a gente sabe que é a neoplasia em mulheres mais frequente, né? E ela é responsável pela morte de muitas mulheres anualmente, normalmente que morrem da metástase desse câncer, né? E ela é, no Brasil, a primeira causa de morte por câncer em mulheres, né? E justamente ela é essa doença tão mortal porque ela é uma doença complexa. Ela é uma doença que, na verdade, não é uma doença, são várias doenças dentro de uma única doença, de uma única entidade, né? Então, na verdade, a gente vem conhecendo cada vez melhor essa doença e tentando entender melhor essa doença para justamente poder tratar melhor as mulheres e evitar a metástase e a morte.
né? Há algum tempo atrás, né, há uns 15 anos atrás, a doença câncer de mama, ela era conhecida basicamente o câncer invasivo, né? O carcinoma ductal invasivo era o melhor conhecido. E ele era subclassificado por imunistoquímica em 4 subtipos, né? Os subtipos que dependiam da expressão de receptores hormonais, de estrógeno e progesterona, em que apresentavam um tumor de melhor prognóstico, de menor grau de agressividade, né, e que podia ser tratado com uma terapia endócrina. Enquanto aqueles tumores que deixavam de ter os receptores hormonais e passavam a apresentar outros receptores ou nenhum receptor, né, eram conhecidos como sendo tumores de mais alto grau, células menos diferenciadas, pior prognóstico e sem nenhuma alternativa terapêutica, né? Eles eram tratados, e são tratados até hoje, com uma quimioterapia muito mais agressiva e muito mais deletéria para pacientes, né? No início dos anos 2000, né, com o advento do genoma humano, com a possibilidade da gente conhecer todos os genes, todos os seus produtos, tanto em termos de RNA quanto de proteína, esse cenário começou a mudar, né? O primeiro grande passo foi o perfil de expressão gênica, né, na época, por microarrays, microarranjos, conseguiu definir o câncer, o carcinoma ductal invasivo, em 5 subtipos, né? Enquanto anteriormente, por imunistoquímica, a gente conhecia 4 subtipos, pelo perfil de expressão gênica foi possível definir 5 subtipos diferentes, né? O subtipo luminal A, mais dependente, uma expressão mais dependente dos receptores hormonais, o subtipo luminal B, que já tinha um ciclo celular mais avançado, mais rápido, né? Tumores que foram classificados como normais, mas na verdade não são normais, né? Os HER2 enriquecidos e aqueles que eram totalmente indiferenciados, que foram denominados de basais, né? Então, esse foi o primeiro traço molecular, né, que conseguiu melhorar a nossa compreensão dos carcinomas ductais. Posteriormente, né, os tumores começaram a ser sequenciados totalmente. Então, o sequenciamento completo dos vários tumores foi efetuado, né, na procura por mutações drivers, né, por mutações que estivessem iniciando a doença. E aí começou o problema, porque não tem mutações drivers no câncer de mama, né? A mutação mais frequente encontrada em mulheres com carcinoma ductal invasivo, ela acontece em 25, 30% dos casos, e é a mutação em P13 quinase. Mas existe uma quantidade muito grande de mutações diferentes que podem acontecer, e mais estranho, elas acontecem nos subtipos menos agressivos, nos subtipos luminais. Então, se a gente fizer curvas de sobrevida, né, como está aqui nesse trabalho, levando em consideração os grupos separados por imunistoquímicas no primeiro quadro, pela expressão gênica, o PAN50, no segundo quadro, ou pelos tipos de mutações que ocorrem nas várias pacientes, a gente vai ver que a gente tem 4 subtipos por imunistoquímica, 5 subtipos por expressão gênica, e, na verdade, por mutações, a gente tem 10 subtipos diferentes,
né? E já existem até classificações que têm mais do que isso, né? Então, portanto, são mesmo carcinoma ductal invasivo é um tumor extremamente heterogêneo e que, em princípio, não tem uma mutação driver, né? Então, se a gente for pensar no tumor do carcinoma invasivo, ele é um momento desse tumor. Na verdade, existem evidências que mostram o que está representado aqui nesse slide, né? O epitélio normal da mama, né? Os dutos são constituídos de duas camadas epiteliais, uma camada mioepitelial ou basal menos diferenciada e uma camada interna ao duto epitelial, né? Então, nessa camada mioepitelial já foi demonstrado a existência de células tronco mamárias, dos dutos mamárias, tá? No entanto, é na camada epitelial que a gente encontra um aumento celular, por exemplo, numa hiperplasia intraductal. E que a gente encontra também atipias numa hipoplasia intraductal com atipias, né? E, posteriormente, quando realmente o tumor começa a se formar, ele se forma inicialmente como um carcinoma ductal in situ, a partir de células da camada epitelial, e, posteriormente, ele se transforma num carcinoma ductal invasivo. Então, a existência desse contínuo, né, de momentos do carcinoma ductal mostra que é possível que, posteriormente, o carcinoma ductal invasivo também evolua através de etapas, né? De etapas que vão depender de alterações moleculares que nós não conhecemos, né? Então, apesar da grande quantidade de estudos em câncer de mama, até hoje não se conhece como a doença se inicia, nem por quê. E também não se conhece quais são os passos, quais são as alterações específicas que levam à progressão desse tumor. Como eu disse, existem evidências que mostram que a hiperplasia mamária ductal evolui para um carcinoma mamário in situ e que esse pode evoluir para um carcinoma invasivo, né? Também existem evidências que só existe uma célula tumoral mamária, né? Apesar da gente ter células mioepiteliais e células epiteliais, todas elas derivam de uma célula basal, tá? Portanto, se os diferentes subtipos dos carcinomas ductais invasivos, ele são consequência de mutações, de alterações epigenéticas ou de uma expressão gênica diferencial, ainda é uma questão em aberto, né? Por outro lado, a gente sabe que, às vezes, um tumor luminal A, né, mas que tem uma expressão gênica específica de um gene, né, ou que apresenta um estresse oxidativo maior, ele pode ter uma resposta terapêutica diferente de um outro que não tem esse gene funcionando, né? Então, com isso em mente, algum tempo atrás, nós iniciamos nossos estudos em câncer de mama. Nós iniciamos tentando fazer um retrato do que eram cada subtipo de tumor de mama, tanto em termos proteômicos, ou seja, qual é o retrato do tumor luminal A, do tumor HER2, do tumor triplo negativos, em termos do seu perfil proteômico, do seu perfil de expressão gênica e do seu perfil molecular de mutações.
né? Então, nós publicamos vários trabalhos, tanto na parte mais básica, de tentar responder essas perguntas, como vários trabalhos que envolviam tratamento, né, e resistência a determinados tratamentos, dependendo do estado fisiológico da célula tumoral, né? Se ela estava mais estressada, menos estressada, qual era o perfil proteico que ela estava expressando, qual eram as mutações que elas tinham, né? Então, nós fizemos vários trabalhos para tentar responder essas perguntas que até hoje nós não conseguimos fechar totalmente, né? E eu vou ressaltar desse conjunto todo só alguns trabalhos que eu acho que nos ajudaram a pensar melhor sobre o câncer de mama. Então, o primeiro trabalho que assim trouxe algum conhecimento assim mais básico para a gente foi essa análise proteômica, né, dos vários subtipos do carcinoma ductal in situ e de tecido mamário normal. Então, nós fizemos um perfil proteômico de cada subtipo comparado com tecido mamário normal obtido de mamoplastia. Tá? Então, esses perfis proteômicos foram feitos, foram comparados com o tecido normal e só aquelas proteínas que eram diferentes, ou estavam para cima ou para baixo, né, em termos de expressão, que foram levadas em consideração nesse trabalho. Né? Então, a gente encontrou muita coisa que a gente esperava encontrar, como mudanças de citoesqueleto, mudança de adesão, mudança de ciclo celular, né? Mas a gente encontrou dois processos que a gente não esperava e que nos deixou um pouquinho atencioso a esses dois processos. Um deles é a resposta imune ao complemento e o outro, a coagulação sanguínea. Então, esses dois processos que estavam bastante alterados, né, nos chamou a atenção. Então, de todas essas análises, a gente tem todas as análises, não só do perfil proteico diferencial, mas também de como essas proteínas estão interagindo umas com as outras e quem poderia estar regulando essas vias de sinalização. E aqui a gente está mostrando, né, que nessas análises a gente conseguia encontrar quais seriam os fatores de transcrição que poderiam estar levando a uma alteração do perfil proteico. Né? Então, aqui eu estou ressaltando Cefós, Cejun, Cemic, né? Num tecido luminal A, né, contra o tecido normal. E aqui eu estaria ressaltando NF-kappa-beta, né, num tecido luminal RER contra o normal. Então, a gente pode ter isso de cada uma das nossas análises. Né? Então, baseado nesse perfil proteômico diferencial e nesses fatores de transcrição que poderiam estar regulando, né, o que a gente fez? Né? Então, se eu tiver uma variação nesse fator de transcrição, por exemplo, FOS, né, eu sei que ele poderia estar alterando a expressão de todos esses genes que eu encontrei as proteínas alteradas no tecido luminal A. Então, todos esses que estão em cinzinhas são proteínas que estavam ou up-reguladas ou down-reguladas no luminal A comparado ao tecido normal. E isso poderia estar sendo induzido pela atividade de um fator de transcrição como o FOS ou como o MYC. Tá? Então, baseado nesse conjunto de dados, né, nós, naquela época, né, alguns anos atrás, montamos um modelo de carcinogênese mamária possível. Isso é possível, isso é uma proposta. Né?
Então, esse modelo, ele leva em conta todo um período antes de se transformar uma célula em célula tumoral. Então, teríamos que ter várias atividades gênicas ocorrendo. E nessa atividade aqui, eu digo que Sejum, Cefós, Semic poderiam ter um papel importante na continuidade da evolução do carcinoma ductal invasivo, tá? E aqui nós também temos algumas proteínas que foram encontradas, aumentadas e diminuídas, e que poderiam ter algum significado nessa evolução. Bom, desde então, né, talvez isso aqui tenha sido feito em 2015, 2016, né, a gente vem tentando comprovar essas variações, tá? Então, eu agora vou sair um pouquinho da ordem cronológica e entrar mais na ordem do modelo, né? Então, aqui, nesse trabalho que a gente publicou no Scientific Reports, a gente mostra que Sejum e Cefós, tá, realmente estão ativados no luminal A e são capazes de ativar nesse tecido tumoral uma proteína que, por sua vez, vai ser importante para a progressão tumoral. Tá? Então, nesse trabalho, vou mostrar mais facilmente aqui, na verdade, a gente não partiu da análise proteômica. A gente já tinha análise proteômica, mas a gente também fez a análise transcriptômica. Então, isso aqui é a transcriptômica de produtos, de amostras de câncer luminal A, de pacientes luminal A, e de amostras de doadoras saudáveis que fizeram mamoplastia. E a gente vê que o perfil de expressão gênica é realmente bem diferente, né? Consegue separar muito bem. Então, esses genes aqui, que estão diferencialmente expressos, né? Se a gente for ver quem está ativando esses genes, né? Na sua maioria são Sejum, Cefós e Semic, né? Aqueles 3 fatores de transcrição que a gente já tinha visto que estavam alterados, né? Então, isso é uma análise em sílico, então a gente tem que comprovar que realmente eles estão ativados. Então, aqui a gente tem um Western blot, né, com tecido, né? Isso aqui é uma junção de vários tecidos luminal A, de vários tecidos de mamoplastia, né? A expressão de Sejum, a gente vê que já está maior realmente, mas é muito mais forte quando Jun está ativado por fosforilação. Né? A gente sabe que ele o fator de transcrição só vai para o núcleo funcionar, em primeiro lugar, na forma de um dímero e, segundo lugar, na forma fosforilada. Então, a gente vê que tanto Sejum quanto Cefós podem ser fosforilados e estão ativados no luminal A. Né? Com isso em mente, nós resolvemos verificar quem eram todos esses aqui, qual era o alvo de Sejum e Cefós que poderia nos interessar em termos de evolução. Então, para isso, nós fizemos uma imunoprecipitação de cromatina, tanto com Sejum fosforilado quanto Cefós fosforilado, e depois fizemos uma análise de chip-on-chip, ou seja, o imunoprecipitado, o DNA imunoprecipitado, que foi extraído sobre promotores, né, um chip de promotores humanos, né, de todos os genes humanos. Né? Então, esse trabalho, né, em que a gente mostrou que realmente, com vários pacientes, que a gente tinha Sejum e Cefós fosforilado, né, no núcleo, né, e vimos que vários genes eram ativados, né, nós selecionamos alguns, né, vários genes tinham um promotor ligando tanto Sejum fosforilado quanto Cefós fosforilado, e no caso, o gene que nós resolvemos estudar melhor foi o NRI-P1.
Tá? Esse gene tem 2 sítios de ligação de C-Jun e C-Fos, e como a gente pode ver, C-Jun e C-Fos se ligam os dois nos 2 sítios diferentes. Portanto, esse gene está sendo ativado por C-Jun e C-Fos, isso a gente mostrou em ensaios de transfecção. Então, esse gene, ele, na verdade, ele é um coativador do receptor de estrógeno. Então, o receptor de estrógeno, quando se liga ao estrógeno, ele para ir para o núcleo e funcionar como um fator de transcrição, ele precisa de coativadores. E o NRIP1 é exatamente um desses ativadores, né? E nós, então, tentamos entender o que ele estava fazendo nessa célula luminal A. Então, nós fizemos o nocaute desse gene na célula luminal A, numa célula luminal A, e nós vimos que a falta desse gene faz com que a expressão do receptor de estrógeno, do receptor de progesterona e ciclina D1 seja apagada. Portanto, esse gene aqui, junto com o receptor de estrógeno, é capaz de fazer a autorregulação do próprio receptor de estrógeno, o receptor de progesterona e de ciclina D1. Portanto, aumentando o ciclo celular dessa célula. Tá? Então, isso foi claro para a gente. E realmente ele está lá. Ele não existe, NR1P1 não existe em mamoplastia, em cortes de mamoplastia, você não vê a marcação dele, e ele está em todos os núcleos do tecido luminal A. Tá? Então, esse foi o primeiro dado que a gente teve de um gene, né, de 2 fatores de transcrição que se dimerizam e vão para o núcleo ativar um gene que é importante na progressão do tumor luminal A. Um segundo trabalho, não menos importante para a nossa compreensão, foi a questão do NF-kappa-beta. Né? Vocês lembram que eu mostrei que, assim como C-Jun, C-Fos e C-Myc pareciam ser fatores de transcrição importantes no luminal A, no luminal HER ou no HER, o NF-kappa-beta parecia ser um fator de transcrição importante. Então, NF-kappa-beta, né, na verdade, é um homólogo de um gene de Drosophila melanogaster, um gene de desenvolvimento de Drosophila melanogaster, que é o gene dorsal, que é um gene que ativa o tecido mesodérmico, né, a formação de tecido mesodérmico, a partir do epitélio. Então, ele faz isso ativando 2 genes em Drosophila, um gene chamado twist e um gene chamado snail. Bom, então, imediatamente eu olhei NF-kappa-beta, eu digo NF-kappa-beta deve estar envolvido na regulação dos genes twist de humanos, snail de humanos e seus homólogos, né, que nós temos outros genes em humanos, nós temos twist, snail, slug e CYP. Né? Então, a primeira coisa que nós fizemos foi olhar, na verdade foi o Bruno que fez isso, foi olhar os promotores desses genes, né, dos 4 genes, né, que são os genes de transição epitélio-mesênquima, e verificar se tinha regiões de ligação para NF-kappa-beta. Tendo esses pontos de ligação, nós fizemos ensaios de transfecção e provamos que realmente alguns desses sítios ligavam NF-kappa-beta. Tá? Muito bem. Vimos também que se a gente inibisse, né, NF-kappa-beta, a expressão desses genes, né, em linhagens dos vários subtipos, né, a HCC, que é uma linhagem HER2 positivo, 231, que é uma linhagem triplo negativo,
né, a gente tinha aumento ou diminuição da expressão desses fatores de transcrição, né? Então, na verdade, a gente, no final de tudo, a gente fez o knockdown genético, né, o SI, do NF-kappa-beta, né, e fomos verificar que realmente, quando a gente tem NF-kappa-beta, existe a expressão de genes de transição epitélio-mesênquima, e a célula faz a transição epitélio-mesênquima, né? Você deixa de produzir E-caderina e produz N-caderina, você começa a produzir metaloproteinases e etc. Né? Quando você inibe o gene, o NF-kappa-beta, você reverte esse fenótipo. Tá? Então, com isso, a gente mostrou que realmente a expressão do fator de transcrição NF-kappa-beta leva à transição epitélio-mesênquima a partir do subtipo HER2. Né? E nesse trabalho, então, a gente viu que twist era uma proteína muito importante nessa transição epitélio-mesênquima, né? E se a gente for ver o nível de expressão desses fatores de transcrição em pacientes de câncer de mama, a gente vê que realmente twist é superexpresso nas pacientes HER2, né? E, na verdade, nos triplo negativos é muito mais slug do que twist, né? Então, a nossa ideia era saber exatamente qual era o papel de twist, né? Nesses tumores HER2 e triplo negativo, e se a gente tinha, além da transição epitélio-mesênquima, mais funções de twist. Então, a primeira coisa que a gente fez foi nocautear twist, né? Então, na hora que se fez o knockout de twist, o que se viu realmente existe uma modificação, né, da transição epitélio-mesênquima, você diminui a transição epitélio-mesênquima, mas também existe uma modificação numa resposta imune IL-17. Tá? Então, nesse trabalho, também publicado pelo Bruno, o que nós fizemos foi analisar, né, e caracterizar realmente que twist, né, vai realmente aumentar, né, a expressão de genes da via de IL-17, né? Então, levando a uma resposta imune a partir de tumores HER2 positivos. Tá? Não vou entrar muito em detalhes, porque o trabalho já está publicado, vocês podem procurar depois. Tá? Mas, basicamente, esses dados foram obtidos. Então, a gente viu a importância de Jun e Foz, a gente, para ativar NR1P1, que parece ser bastante importante no luminal A, a gente viu NF-kappa-beta sendo importante para ativar a transição epitélio-mesênquima, ativando a expressão dos genes, principalmente twist e slug, e a gente viu também, né, que o próprio twist era importante para ativar o sistema imune através da via de IL-17. Né? Logicamente, quando a gente pensa na regulação de expressão gênica, a gente não pensa somente a regulação a nível transcricional. A gente tem que pensar a nível total, né? A nível genético e epigenético. Portanto, a gente precisa conhecer também o que está regulando em termos epigenéticos. Né? O metiloma do câncer de mama já está bem descrito, né? Já está bem estudado. Nós, nessa
linha de pesquisa, a gente não trabalhou com isso. Mas a gente trabalhou com os long non-coding e também com os microRNAs, tá? E no caso dos microRNAs, a gente fez o mirnoma completo, né, das várias linhagens celulares que mimetizam os subtipos moleculares de câncer de mama. E nós vimos vários microRNAs diferencialmente expressos entre as várias linhagens, e dentre eles, 110 microRNAs que são comuns a todos os subtipos, né? Então, olhando esses 110 microRNAs, nós tentamos identificar quais seriam os alvos principais desses 110 microRNAs, tá? Usando vários programas de predição. E identificamos alguns microRNAs, né, que estão aqui nessa tabela, e que esses microRNAs, eles são capazes de interagir e de modificar a expressão de CEMIB e de enhancer of zest. Duas proteínas bastante importantes em termos de regulação gênica, principalmente o enhancer zest em regulação epigenética. Tá? Nós conseguimos verificar, né, que realmente existe modulação desses alvos, né, não só deles, mas de outros alvos, né, nos vários subtipos moleculares, né, aqui pacientes mesmo, né, e também no TCGA, a gente usou os dados do TCGA e do GTEx para provar isso, né, e, na verdade, a gente tem quase como uma assinatura de genes, né, de microRNAs, que vão alterar esses dois genes, alterando provavelmente aquele início do câncer de mama, enquanto a gente está ainda em fase de hiperplasia. Né? Então, se a gente voltar para o nosso modelo de carcinogênese mamária, o que a gente vê é que isso aqui a gente conseguiu provar, tá? Na verdade, isso aqui também, mas eu não mostrei, tá? Isso aqui a gente conseguiu mostrar que esses CJU e CFOS são extremamente importantes, a expressão deles, a fosforilação deles, ou seja, a ativação deles é extremamente importante para levar adiante o carcinoma ductal invasivo, né? Pela expressão, o aumento da expressão dessa proteína NRI1-P1, né, que é coativador do receptor de estrógeno, e também a ciclina D1, que vai fazer exatamente o aumento de proliferação, que é característico do luminal B. Né? Nós provamos que da passagem de luminal B para HER2, né, nós temos a ativação de NF-kappa-beta, tá? Que, por sua vez, vai ativar os fatores de transição epitélio-mesênquima, em especial o twist, que está extremamente elevado no HER2, né? Já existem trabalhos na literatura mostrando que twist se liga ao promotor do receptor de estrógeno e silencia esse promotor, tá? Portanto, essa passagem parece ser dominada por expressão de NF-kappa-beta, né? Ativação de NF-kappa-beta, expressão de HER2, que, na verdade, ela ocorre porque existe uma amplificação gênica de HER2, né? O HER2 passa a ser duplicado, triplicado, quadruplicado no cromossomo 17, e um aumento de twist. Né? E na passagem de HER2 para triplo negativos, a gente tem não só o aumento de twist, como de CYP, e também, isso aqui a gente já tinha provado num dos primeiros trabalhos nossos, que a calpaína 10 é responsável por clivar HER2, né, tornando um tumor triplo negativo. Tá? Além disso, né, nós mostramos pelo menos enhancer of zest, né,
parece estar envolvido, né, na regulação epigenética que ocorre bem cedo nos tumores. Tá? Tanto que ela é uma regulação que é comum a todos os subtipos. Né? E, bom, além disso, vocês estão vendo que está em negrito aqui o IL6 e o IL8, né? Que é o que eu vou mostrar a seguir. Né? Durante esse tempo todo, nós participamos dessa network, da Latin America Cancer Research Network, LACRIME, né? Que foi um acordo entre o NCI Global Health, NIH Global Health, tá? E os ministérios da saúde de 5 países latino-americanos, entre eles o Brasil. Né? E aí a gente tinha um projeto inicial que era esse, de ver o perfil molecular do câncer de mama em mulheres latino-americanas. Então, a ideia era a gente fazer transcriptômica, usando o PAN50, a classificação PAN50, tá? Para tentar classificar nossas mulheres e ver se o PAN50 servia para a nossa classificação ou se a nossa genética era diferente e não serviria. Né? E ver se ele tinha um fator, conseguia dar um fator prognóstico, etc. Então, desse trabalho que durou praticamente 10 anos, né, nós incluímos, no total, 1.449 mulheres, das quais 1.300 realmente eram elegíveis, né? Delas foi feito 1.071 microarranjos, e nós também genotipamos, ou seja, sequenciamos elas completamente, 958 mulheres. Tá? Desse material, nós já publicamos 2 trabalhos, um deles é exatamente o retrato molecular do câncer de mama na América Latina, né? Em que nós verificamos que o perfil molecular das mulheres da América Latina é exatamente igual ao de todo mundo. Né? Não tem diferença nenhuma. Nós temos o PAN50 serve para classificar nossas mulheres, o ROR, que é o fator de risco derivado do PAN50, também serve para definir nosso risco, tá? E nós analisamos todas as vias entre os vários subtipos e não encontramos grande diferença em relação ao TCGA. Então, aqui a gente tem um resumo das vias que são comuns a todos, tanto a LACRIME quanto ao TCGA. Então, são vias comuns, né? Normalmente, tudo que tem luminal A vai ter vias controladas pelo receptor de estrógeno, tudo que tem luminal B, basal e HER2 vai ter aumento de ciclo celular, etc. Não tem grandes variações. Me desculpa. No entanto, nós encontramos uma diferença nas nossas mulheres. Né? Então, a coorte da LACRIME apresentou em todas as nossas comparações o sistema imune. Então, o sistema imune parece ser muito importante nas nossas mulheres. Né? O que não é descrito para o TCGA, e a gente sabe que os tumores de mama, eles são chamados de tumores frios, exceto uma porcentagem dos basais que parecem responder à imunoterapia. Tá? Então, se a gente olhar, né, a gente pegar os nossos dados de transcriptoma e tentar identificar naqueles dados o que nós temos de célula imune, né, que já não está naquele trabalho, mas a gente vai ver que a gente tem, sim, muitas linhagens imunes do microambiente que estão descritas no nosso transcriptoma, tá? Então, em resumo, a gente tem nos luminais muito mais macrófago do tipo M2, enquanto que no tipo M1, no tipo basal, a gente tem mais macrófago M1, tá?
a gente tem no basal muito mais célula T infiltrativa e célula B infiltrativa, tá? Então, a gente vê nitidamente que todo tumor luminal tem baixa imunidade. Todo tumor HER2 ou triplo negativo, ele vai ter muito mais imunidade. Então, a gente vai para o microambiente tumoral, né? E essa figura aqui representa bem o nosso microambiente tumoral, né? Então, quando a gente tem um tumor não metastático, né, in situ ainda, a gente tem as células do tumor, a gente tem outras células, macrófagos, células imunes, etc., mas muito menos célula. Quando a gente vai para um tumor que está fazendo transição epitélio-mesênquima, se tornando metastático, a gente tem um aumento muito grande de macrófagos, né? A gente tem células mesenquimais que vêm para o tumor, tá? São chamadas para o tumor pela secreção de citocinas e fatores de crescimento, né? E a gente tem muitos tipos celulares envolvidos, né? E o que torna mais complexo avaliar como é essa conversa entre as células tumorais e o tecido do microambiente tumoral. Então, nesse sentido, que é o que a gente tem trabalhado agora, né? A gente fez o proteoma dos exossomos, né? Então, os exossomos são as microvesículas que são liberadas pelas células em estresse, né? E então elas vão para o plasma, para o microambiente, para todos os lugares, né? Então, quando a gente fez isso, o exossomo de todos os subtipos, aqui são mulheres, né? Pegamos os plasmas dessas mulheres, isolamos os exossomos e fomos analisar o que nós temos, né? E aí a gente encontra o sistema imune complemento como sendo a via mais alterada, a via que mais tem proteínas aqui, ó, nessas 145 comuns a todos os subtipos, tá? Tem a coagulação, tudo bem, mas a grande maioria das alterações ocorre no sistema imune e no complemento, né? Então, se a gente olhar, né, os perfis, né, aqui esses termômetrozinhos são de cada uma dos tipos, né? O luminal B, HER2, triplo negativo, tá? Então, todos eles, aqui você tem o termômetro vermelho que diz que eles estão todos aumentados. Então, praticamente todos os membros do complemento estão altamente alterados, né? Onde a gente vê diferença? A gente vê pequenas diferenças entre os fatores regulatórios, tá? Então, isso é uma das coisas que a gente está avaliando agora por ELISA, por outras tecnologias, tá? Então, ó, a via induzida por lectina, tá? Ou seja, o C1 também, o inibidor C1 também está aqui alterado, né? O fator I aqui também está alterado, tá? Então, não só os membros do complemento, mas toda a sua rede regulatória parece que tem alguma alteração. E a gente precisa entender melhor como é que isso está funcionando para levar ao tumor ou para impedir o tumor. Né? Então, é extremamente interessante a gente ver, né, a interação dessas proteínas, né, do complemento, né, tendo alguns papéis, né, algumas coisas a ver com FOI, JUN e NOT, né? Também coisas a analisar, né? Então, CJUN e CFOS está levando, sim, a esse aumento. Se isso é verdade, temos que verificar, tá? Então, e finalmente, só para terminar, né, a gente sabe, né, que a célula-tronco, né,
mamária, né, ela vai receber sinalizações de várias células, né, seja do fibroblasto, do macrófago, da célula mesenquimal, etc. Né? E essa sinalização normalmente é feita através de IL-6 e IL-8. Né? IL-6 e IL-8, aparentemente, né, estão envolvidas na sinalização de estágio para NF-kappa-beta, para fazer a autorrenovação dessa célula tronco epitelial de mama. Tá? Então, agora nós estamos extremamente interessados em identificar essa sinalização, porque a gente sabe que essa sinalização é paralela à sinalização de estrógeno, tá? Você pode ter IL-6 receptor de estrógeno e você vai responder muito bem à hormonioterapia, e você pode ter IL-6 STAT3, a fosforilação de estágio 3, levando a metástase. Então, são duas vias paralelas, mas que são alternativas, tá? E a gente tem que entender isso melhor. Tá? Então, a gente também fez análise proteômica, então, do tecido adjacente e do tecido comparado com o tecido mamário normal, né? Para tentar ver se essa sinalização vinha da onde, né? E aí, como a gente vê, a sinalização IL-6 está vindo do tecido adjacente. Tá? Essa sinalização está vindo do tecido adjacente. Mas a gente também tem a via do complemento aqui alterada. Então, é provável que os nossos exossomos reflitam não só os exossomos liberados pelo tumor, propriamente dito, mas também uma porcentagem de exossomos liberados pelas células do tecido adjacente. Né? Então, isso agora a gente está avaliando isso e tentando identificar de onde vem essa sinalização e como é que é essa conversa e o que isso faz para ajudar a célula a fugir do controle imune. Né? A gente já viu que tem, apesar de no nosso proteoma aparentemente é tudo igual, quando a gente faz ELISA não é tudo igual, né? Então, isso aí a gente espera em pouco tempo poder trazer para vocês também. Então, eu acho que é isso que eu tinha para falar, eu acho que meu tempo já se esgotou, né? Estou à disposição para qualquer pergunta e queria, nem vou mostrar isso aqui, queria então agradecer as pessoas que passaram pelo laboratório e que começaram esse projeto comigo e as pessoas que estão hoje em dia. Então, as pessoas que começaram esse projeto comigo são o André, a Carol, a Luciana, a Renata e a Amanda, e o Bruno, que veio logo depois, e aqui agora o pessoalzinho mais novo que tem trabalhado mais recentemente no laboratório, o Gerson, o Everton, a Stephanie, e a Renata, como sempre. Obrigada. Obrigada, Eliane. André. Como é que eu vou tirar isso aqui? Já tirou. Já tirou, Eliane. Já tirei. André, tá mudo ainda? Tá mudo. Tô mudo, desculpa, voltei. Bom, Eliana, muito obrigado pela excelente palestra, né? E aí o Stênio já está botando perguntas no grupo para os alunos. Tá, é muito bacana ver o conhecimento evoluindo aí em larga escala e você conseguindo tirar, né, produtos dessas análises globais, né, que são muitas análises, né, são muitos dados gerados e você consegue tirar, né, pontos, né, pensar alguns genes, pensar algumas proteínas e realmente fazer propostas interessantes na evolução, principalmente do câncer de mama, né? Eu tinha duas perguntinhas, uma você já respondeu no final, né, uma curiosidade, né, que se seu caminho científico tivesse sido o mesmo, se você tivesse adotado o tecido adjacente, ao invés de usar o tecido de mamoplastia. Se eu tivesse adotado o tecido adjacente, a gente estava ferrado. Porque o tecido adjacente já é cheio de alterações. Isso.
Né? Então, esse daí foi uma das primeiras coisas que a gente fez. Né? Logo no início, os trabalhos todos eram feitos contra tecido adjacente. Né? E aí você tem muitas coisas que você não vê. Né? E aí a gente resolveu usar mamoplastia, o que não é fácil, né? Você tem que tecido adjacente, tudo bem, na patologia eles já separam, você tem o tecido doente, o que eles chamam de não doente. Mas quando a gente usou, a gente comparou o adjacente, na verdade foi uma das últimas coisas que eu mostrei, mas foi uma das primeiras coisas que a gente fez, né? Então, a gente viu que tinha muita alteração, e alteração em genes importantíssimos, que eu até hoje ainda estou tentando entender o que estão fazendo. Tá? Tá ótimo. Né? Na época que eu olhei a listagem, a gente não tinha nem softwares de análise. Quando eu olhei a listagem, eu digo, meu Deus do céu, tem activina alterada. Entendeu? Então, você realmente já tem muita alteração de expressão gênica, muita. Tá? Normalmente é epigenético, né? As alterações são epigenéticas, né? Mas já tem muita alteração. Segunda perguntinha, você chegou a ver como é que está Sejum e no adjacente também, que você mostrou? Sejum, fizemos. Na verdade, Cefós já começa a aparecer no carcinoma ductal in situ, tá? No tecido adjacente não tem nada, tá? O Cefós, mas o Sejum só aparece no carcinoma ductal in situ, invasivo, tá? Ele só aparece quando você começa a ter a invasão, tá? Bacana, muito obrigado. Eu vou deixar também um tempinho para os demais, tem uma filinha aqui já de perguntas aqui. Tem. Vou deixar os outros te perguntarem também. Tá bom. Um momentinho. Estênio, quem está na... O Bruno é o primeiro da fila, depois a professora Mariana. Quem vai me perguntar? Bruno? É o Bruno. Exatamente, tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. É primeiramente um prazer aí até ver os trabalhos que a gente produziu juntos serem apresentados. Foi uma honra para mim ter trabalhado aí também, assim como o André falou. Eu tenho duas perguntas, uma envolvendo a questão de célula-tronco tumoral e outra até um pouco mais assim, que poderia me ajudar na carreira, que eu penso, a gente tem mostrado muito a questão da... como os resultados mostraram, o papel de Enhancer of Zest e CELIC na promoção e progressão do câncer de mama. Está falhando a voz? Falhou alguma coisa. Eu vou... Tá bem, vou perguntar de novo. Então, os dados mostraram muito o papel de MYC e Enhancer of Zest na promoção e progressão do câncer de mama. E eu fico me perguntando de uma forma geral, assim, como a gente, uma certa dificuldade que nós cientistas temos encontrado de passar isso para a clínica, essa questão de assinatura e genes relacionados a Cancer Stem Cell. E eu queria saber, assim, o que a gente poderia propor em relação a isso, inibidores diretos a esses fatores de transcrição, como que a gente poderia prevenir isso? Tá. Oi, Bruno. Na verdade, já tem muito clinical trial pegando os genes iniciais, tá? Já tem inibidor para Enhancer of Zest, já tem inibidor para Wnt, já tem inibidor para NOT, tá tudo em clinical trial, tá? Eu acho assim que em pouco tempo a gente vai ter isso na clínica, né? Mas você sente a diferença, né? Aquele cartoon que eu mostrei do Hemojune em 2019 já é muito diferente do que a gente falava em 2015. Tá? Então, hoje em dia, as pessoas já estão entendendo que é uma doença progressiva, né? E que provavelmente
ela tem a ver muito mais com essa conversa do que realmente com mutações. É porque o câncer de mama é um câncer diferente, né? Você tem cânceres que são derivados de uma mutação, né? Elas podem ser afetadas pelo meio ambiente, mas é uma mutação. E no câncer de mama não é, né? Então, o pessoal perdeu muito tempo. O pessoal sequenciou 10 mil tumores para chegar à conclusão que não era nenhuma driver, entendeu? Então, e agora está se tentando ver junção de polimorfismos, tá? Então, tem um projeto novo do NCI que pretende fazer sequenciamento global de 300 mil mulheres com câncer de mama do mundo todo, de todas as etnias. A gente está participando, e 300 mil controles para identificar polimorfismos de risco, entendeu? Porque provavelmente não é um gene, são polimorfismos de risco, que fazem você ter um aumento de expressão, uma diminuição de expressão, que inicia a coisa, tá? Mas no caso do câncer de mama, eu ainda me pergunto se não é realmente uma infecção, uma coisa. Eu ainda acho que a gente vai encontrar alguma coisa em relação a isso, de realmente iniciar essa conversa com o meio ambiente a partir de uma infecção. O que vai ser, não sei. Entendi, perfeito. E a segunda pergunta, rapidinho, envolve o sistema do complemento. A gente já teve muitas conversas sobre como entender o papel que seria. E eu até hoje me pergunto se a gente vê essas alterações relacionadas ao complemento, se elas são causa ou efeito, porque eu fico pensando na questão de um efeito do sistema imunológico, fazendo uma oxinização dessas células tumorais para que gere uma resposta antitumoral, mas, ao mesmo tempo, a literatura mostra como uma quebra de paradigma que o complemento ele pode proteger, fazendo com que o sistema imune também não ataque. Então, eu queria saber assim, sobre o que vocês têm observado, qual seria a hipótese principal assim, nessa questão. A gente encontrar o complemento foi extremamente interessante, mas me deixou sem saber o que fazer por muito tempo, né? O complemento, em princípio, ele é produzido pelos hepatócitos, né? E aí você olha vários trabalhos nossos que a gente vê, a gente encontrava proteínas da fase aguda, produzidas pelo hepatócito, fase aguda produzida pelo hepatócito. Mais recentemente, se mostrou que o complemento pode ser produzido por outras células, inclusive pelos macrófagos, pelas células mesenquimais, que vão estar ali, tá? E já mostraram que, inclusive, pela própria célula tumoral do câncer de mama, tá? A própria célula epitelial é capaz de fazer o complemento. Então, o que a gente está tentando é identificar da onde vem essa célula, esse complemento. Em princípio, você, pelo perfil proteômico, você consegue identificar a origem do exossomo. Então, a gente está tentando fazer isso, né? Isso envolve um bocado de bioinformática, que você sabe que não é a minha especialidade, né? Então, a gente está levando surra, mas a gente pretende fechar isso o mais rápido possível, tá? Perfeito, então, muito obrigado. No momento que a gente identificar da onde veio os exossomos, vamos dizer que veio 80% veio do macrófago e 20% veio do tumor. Pode ser, tá? Aí a gente já vai saber, tá. E qual é a conversa que eles estão falando, né? Então, tentar usar inibidor, né? Então, agora, na verdade, o que a gente está fazendo é confirmando tudo em plasma de uma quantidade grande de mulheres, tá? Por ELISA.
Tá? Então, a gente já vimos, por exemplo, que o C5 está super aumentado no HER2. Tá? Existe nos outros, mas é super aumentado no HER2. Então, a gente está tentando identificar essas variações. Eu estou apostando mais nos inibidores, né? Porque os inibidores realmente já têm diferença no proteoma, então vamos ver como é que vai ficar no ELISA, né? Para a gente poder também desenhar como é que isso estaria funcionando e usar os inibidor correto. Perfeito, perfeito. Muito inspirador. Muito obrigado, viu? Obrigada a você. Agora é a professora Mariana Renovato. Temos mais uma pergunta, né? Olá, Eliana. Olá, Boa tudo tarde. bem? Obrigada pela palestra. A minha primeira pergunta, eu acho que você já respondeu, que era com relação à origem desses exossomos, né? Se você chegou a avaliar só exossomos, se você chegou a avaliar também as vesículas maiores, as micropartículas. Não, só exossomas. Eles Só foram exossomos. separados por kit de purificação de exossoma. Tá, então a gente não tem como saber a origem, né? No caso das vesículas extracelulares maiores, eu pensei se vocês tinham olhado, por exemplo, a origem celular pelo perfil da membrana da vesícula, mas não, né? Não, pelo perfil proteômico, a gente tem como identificar. Sim, sim, né? mas não por citometria, por exemplo. Tem que achar a proteína específica daquele tecido. Né? Sim. Existem assinaturas tanto de macrófago M2, quanto de macrófago M1, quanto de mesenquimal. Né? Então, aí a gente só precisa saber trabalhar com a bioinformática razoavelmente bem para fazer essa análise. O pessoal, a garotada aqui está me ajudando. Eu dei essa tarefa para eles, eu espero que até a semana que vem eles me deem esse resultado. Nossa, que legal, estou curiosíssima para saber, então. Vou acompanhar de perto. Né? Porque, de repente, é isso aqui que a gente tem que atacar isso aqui. Né? Então... E a minha segunda pergunta era com relação ao metabolismo, né? Porque você mostrou luminal A, B, HER2, e aí, na hora que você mostrou os dados da proteômica do tecido adjacente, eu vi que, se não me engano, no luminal A é predominância de macrófago M2 e no HER é M1, né? E o comportamento dessas células é completamente antagônico no que diz respeito ao metabolismo. Então, eu fiquei olhando, procurando aí algum indicativo de alguma via metabólica que pudesse estar alterada. Vocês viram isso? Olha, o que acontece é que quando a gente mostra aquelas vias, a gente mostra as 10 que tem mais alteração, entendeu? Mas, na verdade, você pode pegar 50 vias e olhar 50 vias. Tá? Só que a quantidade de dados vai ficando monstruosa, tá? Que eu fiquei perguntando assim, M2 mais oxidativo, no caso do M1 seria um perfil mais glicolítico, eu fiquei viajando aqui. Não, isso é claro, isso é claro. A gente, por exemplo, no TCGA não tem essa infiltração tão flagrante, entendeu? Só é funcional citoliticamente no basal. A gente fez o score citolítico e só no basal é que realmente funciona. Tá? Os outros funcionam muito, muito pouquinho. Mas você ter um tipo direcionado M2 num estágio e um M1 no outro, né, em que a imunoterapia funciona, é extremamente interessante. Né? Sem dúvida nenhuma, é extremamente interessante. A gente vai ter que investigar mais, mas já é um indíciozinho para a gente correr atrás. O pior é quando acontece tudo que a gente já espera, que aí não tem nada para se investigar, né? É bom sempre quando acontecem as coisas diferentes. Tá bom, obrigada. Obrigada a você. Posso perguntar? Lógico. Eu queria fazer, na verdade, um comentário, né? Essa preponderância do sistema, da ativação do sistema complemento que você viu, é comum a todos os tipos? Ou não? Comum a todos os tipos.
Você sabe o tem que me chamou a diferença, atenção? tem muito pouca diferença em alguns reguladores. Você sabe o que me chamou a atenção? É porque você tem claramente, que isso, o Robson estuda bem isso, né? Que é o sistema de coagulação, que é um Isso. sistema de proteólise limitada. Né? Isso. Você mostra em algum momento que você tem ativação do sistema de sinina-sininogênio. E Isso. você tem ativação do sistema complemento, que são 3 sistemas de proteólise limitada, né? Isso. Que são primeiramente ativados. O que chama atenção, porque você chamou para essa inflamação, né, que a gente tem em volta, que é um sistema imune, é um sistema, uma resposta inata, sistema imune, uma resposta inata, que se mantém. Que se mantém. Será que o fator 12, na minha cabeça aqui, lembrando das coisas, será que o fator 12, que é o comum a esses sistemas de proteólise limitada, ele teria alguma alteração, alguma coisa que... Vou olhar, Cristina. Vou olhar, porque eu não olhei, não. Eu achei tão interessante, eu gosto tanto desse sistema de proteólise limitada, que eu acho fantástico o controle dele. E quando você fala em inibidor do fator de complemento, o Robson também procura esses inibidores das ativações do sistema dos fatores de coagulação. Eu acho que isso aí seria um ponto super interessante para a gente poder, você poder investigar, porque já que está ativado em tudo, né? Será que se a gente inibe em cima? É incrível, né? Porque tudo ativado. Em todos, né? E assim, todos estão ativados, todos os sistemas estão ativados, e é uma resposta inata. Um tem alfa, outro tem gama, não sei o quê, mas os outros todo mundo tem tudo. Muito legal. Olha, eu quero te parabenizar, eu estava tão ansiosa para perguntar isso, mas olha, foi ótimo, Eliana, maravilhoso, assim, é um inspirador, porque no meio dessa pandemia, no meio dessa atrocidade que está acontecendo com ciência e tecnologia, você ter tanto trabalho assim e tão bonito. Exatamente, eu aproveitei a pandemia para pegar as coisas da gaveta e sentar e escrever e fechar, porque, sabe, sempre falta aquele experimentozinho, aquela coisinha que você não quer ver, e aí ficava, porque você tinha mais coisa, mais aluno, mais... A gente está sempre fazendo... A gente está sempre fazendo urgente, deixando o importante para trás, né? É isso aí. Agora eu não tenho mais tempo, Cristina. Eu não tenho mais tempo. Eu tenho que fechar o importante. Meu tempo está se esgotando. Liana, muito obrigada. Foi super obrigada bom. A vocês. Estou agradecidíssima a você. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Tchau para todos. Prazer em revê-la. Prazer a todos. Olha, semana que vem tem o professor Ulisses Gazos Lopes, lá da UFRJ, e que o André vai também tomar aqui à frente, porque eu estou no Congresso de Biologia Celular e não vou poder estar aqui. Tá? Um abraço para todos e bom dia, bom dia, bom dia. Boa semana, tchau, gente. André, obrigado. Obrigado a você. Até mais.